O market cap do mercado cripto como um todo vem se mantendo acima desse suporte de 1,2 trilhões, apesar de todas as dificuldades macroeconômicas vividas. E também, como previsto, nesse cenário, a dominância do Bitcoin segue em franco crescimento, já estando acima hoje de 47%. Então, esses serão temas que nós iremos abordar e destrinchar com auxílio de outros dados, outros gráficos on-chain, além de comentar também sobre comportamentos que podem ser observados em relação aos mineradores de Bitcoin, esses que são players muito importantes no mercado. Então, se você ficou curioso e quer saber mais sobre essas informações e outras, é só me encontrar logo após a vinheta. Bom, família, agora sim, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto com vocês, Mário, muito prazer. Caso você ainda não esteja inscrito no canal, se inscreva agora, ative o sininho para ficar por dentro de todas as informações do mercado cripto que a gente solta aqui diariamente. Caso você já conheça o nosso trabalho, larga o like, a Liga agradece e você também ajuda a impulsionar e ampliar essa discussão sobre o mercado cripto. Agora, sem mais delongas, aqui no gráfico semanal do mercado cripto como um todo, desde esse cruzamento inverso do TK, ou seja, a linha de média móvel rápida passando para baixo da linha de média móvel base, nós só corrigimos e mais ou menos há um mês nós estamos lateralizando bem acima desse suporte de 1,2 trilhões do market cap. Suporte esse que também foi muito importante na nossa queda no meio de 2021. E diante desse cenário, a gente pôde observar, conforme era previsto, um aumento substancial da dominância do Bitcoin, sendo que nesse instante a gente encontrou uma resistência em cerca de 47% de dominância do Bitcoin em relação ao mercado cripto. E esse ponto foi exatamente o mesmo ponto que outrora tivemos muita dificuldade para superar aqui no curto prazo. Então, caso a gente não faça essa passagem acima dessa resistência, nós podemos talvez retestar aqui um suporte na linha de média móvel rápido logo abaixo, para quem sabe no próximo movimento fazer essa passagem. Independente de ser nesse instante ou num instante futuro, eu acredito que essa passagem da dominância, ou seja, a continuidade do crescimento do Bitcoin, é a tendência a se esperar daqui para frente, pelo menos por enquanto. Já que é importante ressaltar, nós ainda estamos vivendo no curto prazo ali um momento extremamente bearish e nós só reverteremos esse momento assim que o Bitcoin voltar a indicar um caminho de crescimento. O mercado cripto, o mercado das altcoins, não fará isso por conta própria. E como vocês sabem também, nesses momentos como esses que nós estamos vivendo agora, o Bitcoin performa muito melhor do que as altcoins e esse é um momento muito improvável para que você viva qualquer tipo de altcoin season. Caso você esteja investindo, fazendo DCA em altcoins, é importante você ter a mentalidade que seja algo para médio e longo prazo, já que para isso acontecer, a gente precisa antes ter uma resposta muito positiva do Bitcoin. Apesar da manutenção desse momento de cautela, nós temos ainda a continuidade, outros gráficos on-chain que mostram que possivelmente a gente já tenha alcançado o fundo e essa seja uma oportunidade de ouro. Então, além desse modelo e esse também do Real Plan C, que traz uma relação do supply inativo há mais de um ano do Bitcoin, com esse Rate of Change, que é o Z-Score, e aí, mais uma vez, independente da forma de análise, são dois estudos que trazem com as suas óticas a possibilidade de uma grande oportunidade de compra. Nós temos também o Bitcoin Rainbow Price Chart Indicator, um dos gráficos mais famosos do mercado cripto, que colocam a ação de preço em torno de $30 mil numa faixa verde, que seria exatamente essa aqui de acumulação. Como nem tudo são flores nesse mercado, trazemos aqui essa informação da Bloomberg que diz que mineradores de Bitcoin estão vendendo tokens enquanto os preços permanecem perto de mínimos. Quem acompanha a gente há mais tempo sabe que caso a gente tenha manutenção desse dado, isso é sim uma informação preocupante. Descendo um pouco aqui abaixo, os mineradores de Bitcoin estão começando a vender tokens que acumularam para cobrir custos crescentes com as perspectivas de desaceleração do crescimento da indústria e o preço da maior criptomoeda mostrando poucos sinais de recuperação após o recente colapso de recordes. Os mineradores transferiram cerca de 195 mil moedas
Para as exchanges em maio, o maior aumento mensal desde janeiro, segundo dados da Coinmetrics compilado pela Compass Mining. Com base no preço médio do Bitcoin em cerca de $32 mil, em maio, o valor dos tokens foi cerca de 6,3 bilhões, e aí, no caso, considerando todo esse montante a esse preço médio. Então, quando a gente tem esse tipo de comportamento, de movimentação de criptoativos para dentro de carteiras digitais de exchanges, na maioria das vezes isso indica uma ação de venda. Só que, para ser claro, o número não significa necessariamente que os mineradores estão vendendo tantos tokens, já que alguns mineradores colocariam suas moedas em trocas por outras transações e não venderiam, ou seja, podem substituir por outros tokens ou podem até mesmo estar colocando em stablecoins, mas isso também seria um sinal de alerta. Os vendedores incluem mineradores de capital aberto como a Riot Blockchain Inc., que estocava Bitcoin em uma aposta de que os preços continuariam se valorizando. Eles serviram como um proxy para investidores de ações que queriam ganhar exposição em criptomoedas sem realmente possuir os tokens. Mineradores menores que enfrentam grandes liquidações também estão vendendo seu Bitcoin. O token caiu cerca de 35% nesse ano de 2022. E para Will Foxley, diretor de conteúdo e provedor de serviços de hospedagem da Compass Mining, ele diz que mineradores estão apenas falando sobre o ambiente macro e acham, aqui a tradução não ficou boa, que provavelmente é prudente vender bitcoins nesses níveis para manter as operações seguras. Então, no final das contas, o que eu posso extrair daqui, apesar dos mineradores estarem vendendo parte dos seus bitcoins e a gente ter um inflow de movimentação de bitcoins para hot wallet, ou seja, para dentro de exchanges, boa parte desse movimento pode ser um resultado de uma movimentação anterior de grande entrada de mineradores no mercado enquanto a gente estava em franca ascensão, enquanto o mercado estava extremamente otimista, rumando para, quem sabe, $100 mil. Então, depois de muitos meses de correção e da não confirmação desse cenário, é necessário ainda assim pagar as contas. E como vocês sabem, no Proof of Work, você tem um consumo considerável de energia. Somado isso a toda a instabilidade macroeconômica, a guerra, ao aumento do preço de quase todos os insumos, no final de tudo isso, a conta ainda tem que fechar. Então, isso pode ser um indicativo apenas que para os mineradores não há a esperança de uma franca recuperação em curtíssimo prazo. E, dentro desse cenário, a alternativa que eles encontraram para manter o balanço positivo era a venda de parte dos seus criptoativos, de parte dos seus bitcoins. Em um cenário mais pessimista, que a gente possa ter algum problema macroeconômico, pode ser o aumento da taxa de juros novamente, somado a mais uma movimentação negativa de mineradores, ou seja, a continuidade da venda. E aí, mais uma vez, caso não esteja claro, eu estou arbitrando dentro de uma possibilidade de cenário, eu estou fazendo uma projeção pessoal. Fala família, tudo bom? Passando para lembrar vocês que finalmente o nosso curso saiu, um programa de aproximadamente 120 aulas que trata absolutamente tudo a respeito do universo de cripto e como operar esse mercado. Ficou interessado? Manda bala que o link está aqui na descrição do vídeo junto com o cupom com descontaço para sua compra, tá?